Olá, meus amados e amadas, o meu bom dia a você, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 27 de março de 2015, 2025, voltei 10 anos no tempo, né? 2025, quinta-feira, Isaías 8, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Amém. O profeta Isaías está aqui vivendo no contexto do rei Acais e é chamado por Deus para orientar Judá, que está perdido na idolatria de deuses diferentes ao Deus de Israel, que é o único Deus, de acordo com a Bíblia, criador dos céus e da terra. Vamos aqui aprender um pouco com a palavra de Deus, tá certo? O contexto é esse, de Isaías. O profeta, o versículo 13 começa dizendo assim: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Ora, o profeta está falando aqui ainda assim para Israel, chamando a atenção para que Israel tenha esse entendimento e se volte para Deus. E ele diz ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Como é que eu posso, como é que Judá naquele contexto, alguém, como é que alguém pode santificar a Deus se ele é santo? Na realidade, ninguém muda Deus. Deus é o que é e ponto final. Mas o que o profeta está chamando a atenção? É para ajudar, para mim, para você, para os seres humanos, santificar ao Senhor, né? E santificar ao Senhor é obedecer a Ele. Israel estava desobediente. É amar a Ele, é adorar só a Ele, servir a Ele, enfim, ter em primeiro lugar Deus. Esse é o primeiro mandamento que está lá, e Jesus resumiu em dois no Novo Testamento, quando ele vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu estou dizendo isso, amado, porque o profeta está dizendo aqui, olha, santificar a Deus. Ou seja, vocês estão adorando outros deuses, vocês não estão santificando, fazendo aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Servir de exemplo às nações do Deus único e verdadeiro que criou os céus e a terra. Amém? É a mesma coisa para hoje, tá bom? O versículo 13 vai dizer ainda assim, seja ele o vosso temor. Ora, Judá estava com temor, com medo de todo mundo aí que estava ao seu redor, o rei da Assíria que estava ali ameaçando, tá certo? Então, o profeta vai dizer, seja ele o vosso temor, ou seja, seja Deus o vosso temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é que Judá não estava fazendo. Temo a Deus, ou seja, respeite a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Mateus capítulo 22, 36, 37, 38, 39, 40, vai falar dos dois mandamentos que Jesus resumiu em dois. Eu vou ler só o primeiro, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amém? Então, Israel tinha tirado Deus do centro. Você hoje que coloca outras coisas tira Cristo do centro, porque Cristo é a revelação de Deus e é Deus. Amém? Se você não entendeu isso, mas posso lhe explicar de novo, tá certo? Então Judá sabia disso perfeitamente. E Judá estava distante de Deus, abandonado de Deus. Então o profeta diz, olha, temam a Deus, rapaz. Vocês estão com medo do rei da Assíria, estão temendo o rei da Síria, estavam querendo fazer acordo com outras nações, temam a Deus. Aí está chamando atenção para isso. Nosso temor deve ser a Deus, no sentido de respeitar a Deus, no sentido de amar a Deus em primeiro lugar. Amém? Buscar o entendimento de Deus, isso é temor a Deus. Ah, não quero nem saber de Deus, eu quero saber se eu vou me dar bem. Dar bem, entre aspas, como o mundo psicopata louco diz, tá certo? O versículo 13 termina dizendo assim, seja ele o vosso espanto. Olha, eu quero fazer aqui uma analogia e buscar uma compreensão dentro do texto, quando o profeta diz, seja ele o vosso espanto. Judá estava apavorado com as nações que estavam ali ameaçando, tá certo? Mas quando o profeta chama a atenção disso, seja Deus o vosso espanto,
Ele está dizendo assim, Judá, vocês devem se assombrar, ficar apavorado mesmo agora, ficar preocupado, é com o que Deus vai fazer com vocês por causa da idolatria, e não com medo desse pessoal aí. Amém? Olha, eu quero trazer isso para hoje, contextualizar, até para dar uma palavra para nós mesmos. Não fique com medo do que a esquerda socialista, marxista, comunista pode fazer com você, com alguém, com o Brasil. Não. É Deus. Creia em Deus. E nós também podemos reverter isso aí por causa da nossa fé, porque Deus é tremendo, tá certo? Judá aqui só precisava se voltar para Deus. Mas o profeta, seja ele o vosso espanto, ou seja, no sentido de que o profeta está chamando a atenção para que, porque o castigo que Deus vai trazer é tremendo. Amém? E Judá sofreu muito naquele contexto, ok? Então isso é por causa do pecado da idolatria. Isso vale para o dia de hoje, meu irmão. A gente pode individualizar isso, mas também pode aplicar isso de uma forma até geral. Tem gente adorando muita coisa, menos a Jesus Cristo. Inclusive, dentro das igrejas evangélicas, tem gente adorando o demônio aí, tá certo? Menos a Cristo. Vamos ao versículo 14, que diz assim: mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa as duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel nesse momento? É exatamente o reino do norte, formado pelas 10 tribos, que é chamado, que é o Israel em si, chamado, e também foi denominado de Efraim, por ser a maior tribo das 10, e o reino do sul, formado por Judá e a tribo de Manassés. E aí ficou como o reino do sul sendo Judá. Então, ele está dizendo, ele será pedra de tropeço para Israel, para as duas casas de Israel. O profeta, mas assim, entender Judá naquele contexto, tanto Efraim, o reino do norte, que é Israel, as 10 tribos, e o reino do sul, que é Judá, junto com Manassés, todos eles foram castigados, sofreram por causa da idolatria, tá certo? Então, quando ele diz assim, será pedra de tropeço, foi naquele contexto. Mas também o profeta aqui ele está apontando, quando ele diz pedra de tropeço, está apontando para Cristo. Porque Cristo, quando veio, ele foi pedra de tropeço para os religiosos, para a liderança religiosa de Judá, de Israel, né? No contexto de Jesus. Então, quando o Cristo vem, ele é pedra de tropeço para as religiosidades, para os religiosos no contexto aí de Israel. Naquele contexto, era dominado pelo Império Romano, sabemos a história. Então, ele está apontando aqui também, quando diz será pedra de tropeço, rocha para as duas casas. Também, quando Jesus veio, ele foi pedra de tropeço para a liderança judaica, a liderança religiosa naquele contexto. Inclusive, foi os religiosos, a liderança religiosa que matou, que maquimonou-se para matar Jesus. Tinha que morrer, nós sabemos disso, tá certo? Por isso é que eu tenho medo de religioso, tá certo? Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, tá certo? A igreja que eu congrego me consagrou a pastor. Então, isso assim, será pedra de tropeço. Foi naquele contexto, foi quando Jesus veio. Jesus, ele disse o seguinte, ensinando, Mateus 21, 42, e diz assim, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa para se ver. Então, Jesus está dizendo, eu sou essa pedra. E quando é profetizado a respeito de Jesus, ele será para a exaltação de muito e para a queda de muito. Israel, no tempo de Jesus, caiu porque ficou contra Jesus, tá certo? Entender isso, que Jesus é a pedra angular, é a pedra que veio, a pedra que os edificadores rejeitaram. Os edificadores, nesse contexto, eram a liderança religiosa de Israel. Hoje nós temos aí liderança religiosa de todos os tipos. E isso é muito perigoso, porque nós precisamos servir a Cristo e não a religião, tá certo? Paulo entendeu isso graciosamente, ele repete lá em Romanos como ensino. Eu vou ler só o versículo 33 do capítulo 39 de Romanos, que Paulo diz assim, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Em Sião aqui é uma referência a Jerusalém, porque Jerusalém ficou também conhecida como Sião por conta do Monte Sião, quando ele se refere a Sião, é toda aquela região de Jerusalém e circunvizinhança. Amém?
Portanto, aqui uma pedra de escândalo. Jesus, quando veio, se tornou pedra de escândalo. O profeta Isaías já estava vendo isso, entendendo isso já no passado. Amém? O versículo 14 vai dizer assim: laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Olha, meu amado, é bom você prestar atenção nisso, tá certo? A falta de fé exclusiva em Deus, lá no contexto de Judá, levou Judá cativo, preso, porque Judá estava adorando outros deuses, estava idolatrando, abandonou Deus. E aí, assim, e o profeta avisa, olha, é laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Foi no contexto? Foi, porque eles estavam servindo a vários deuses. E foi no contexto de Jesus e continua sendo hoje. Quando você tira Cristo do centro da sua vida e você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, você está idolatrando e você está caindo numa armadilha. Ah, e Deus faz armadilha? Não. Ele vem ensinando que Judá tinha que se voltar para ele. Mas Judá está idolatrando. E Jesus Cristo veio e disse, eu sou Deus, é a mim que vocês devem adorar. E você continua adorando outros bichos aí, menos a Cristo, tá certo? Então, isso acaba sendo uma armadilha, porque o inimigo desse mundo cega as pessoas, a pessoa transforma o mal em bem, o bem em mal e diz que está tudo certo. Basta ver o julgamento aí dessa turma que está sendo julgada agora, a maior covardia do mundo, a mentira do Satanás, através desses homens perversos que estão aí com o sistema maligno, tá certo? Então, a falta de fé em Cristo, dizendo isso, a falta de fé em Cristo hoje, nos dias de hoje, isso é pedra de tropeço para você. Você vai se manter cativo ao pecado e você vai ser levado à morte eterna por essa falta de fé em Jesus Cristo. É a mesma coisa no contexto de Judá, porque a Bíblia vai se atualizando. O profeta Isaías, 700 anos viveu antes de Jesus, mas ele entendeu claramente que o Messias viria e ele dentro da sua profecia, porque a profecia cumpre isso. Ela fala de um contexto onde o profeta está vivendo, aponta para um futuro, para orientar, para abençoar, para corrigir, ou para dizer assim, olha, tem um caminho aqui e tem um aqui, você vai, você tem livre-arbítrio, tá certo? Mas entenda isso, tá bom? Porque laço e armadilha aos moradores de Jerusalém foi naquele contexto, e quando Jesus veio, foi laço e armadilha, porque não creram, rejeitaram o Cristo, Filho de Deus, e se você continua rejeitando o Cristo, Filho de Deus, você está aí sendo enganado, você está perdendo o seu passaporte para a vida eterna, porque é a fé em Cristo. Era o que Judá deveria ter, a fé em Deus naquele contexto. Eu vou concluir lendo João 5,24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Essa morte aqui é a vida eterna, é a morte eterna, tá certo? Morte física, estamos susceptíveis, todos nós. Que você possa buscar compreensão na palavra de Deus, que nós possamos lutar pela recuperação da nossa democracia, com força mesmo, com fé, com verdade, porque a verdade vence sempre, mas também que você possa ter esta fé em Cristo, amado. Judá perdeu a fé em Cristo no seu contexto. Se viu de tropeço, de vergonha, porque as pessoas olhavam e diziam, olha a nação que Deus abençoou, que tirou do Egito, que era para servir de exemplo, olha como é que está sendo vituperada, envergonhada. É a mesma coisa para hoje. Jesus já sofreu a vergonha por você não precisa mais sofrer não, nem morrer eternamente. Porque quem não crê já está morto eternamente hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê aí uma boa quinta-feira. Hoje, às 19h30, nós teremos aqui na nossa congregação, bairro João 23, Fortaleza, Rua Guarani 1938A, um estudo na Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Se você já sabe, venha nos ensinar, nós queremos aprender também. Se você não sabe, venha aprender. Deus te abençoe e abençoe a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não se abata. Jesus é lindo e fiel.